noite a todos aí que estão juntos conosco, né? Mesmo distante fisicamente, nós estamos unidos no amor do nosso Deus e através da tecnologia nós temos o privilégio de cultuá-los, né? Cultuá-lo juntos nessa noite. E a palavra do Senhor nos diz que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas existe uma promessa em 1 João 1,9 que diz o seguinte, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Diante desse Deus santo, nós vamos confessar a Ele os nossos pecados, né, as nossas iniquidades, aquilo que faz separação entre nós e Ele, aquilo que você fez, né, aquilo que fizemos, se pecamos por pensamentos, ação, omissão, enfim, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Esse é o momento em que nós vamos confessar a Deus através de uma oração de confissão pelos nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por estarmos em Tua casa, podendo louvar o Teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos falhos, pecadores, ó Deus. Que o Senhor nos restaure, ó Pai, e nos livre de todo o mal, para que não voltemos a pecar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. De todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde eu fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, estou feliz onde for, estou feliz
agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Meu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Em Deus que me fortalece, a cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Amém. Como parte do nosso culto, esse é o momento que nós reservamos para devolver a Deus a parte dele, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós consagramos neste momento. Esse é o momento em que nós separamos para consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, enquanto nós cantarmos a próxima canção, nós estaremos aí consagrando a Deus os dízimos e ofertas. Você que está em casa, que tem a opção, né, da transferência, será projetado aí o número da conta e que possamos reservar esse momento agora para esse fim.
maravilhoso Deus. Receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, nesta noite. Somos gratos a Ti porque Tu tens cuidado de nós. Mesmo em momentos de crise, o Senhor tem sido fiel para conosco, tem nos sustentado, não tem deixado faltar o pão em nossas mesas, e nós somos gratos a Ti por isso. Obrigado, porque mesmo que simbolicamente o Senhor tem nos abençoado a ofertarmos, ó Pai, para a Tua casa. Que o Senhor possa retribuir a cada crente, a cada pessoa que esteve agora ofertando, ó Pai, tanto os que estão aqui, quanto aqueles que estão nas suas casas, mesmo que simbolicamente, que o Senhor continue abençoando. Também agradecemos pelos dízimos trazidos e também pelos dízimos que estão sendo depositados, ó Pai, por transferência bancária. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa retribuir e abençoar a cada um de nós. Continue conosco no decorrer deste culto. No nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, graças e paz, muito bom estar com você na sua casa, a fim de louvar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus. A vocês que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero ressaltar aqui alguns avisos, e dentre eles são os nossos aniversariantes dessa semana que está se iniciando. Então hoje, quem está completando mais um ano de vida é o presbítero Samir. Então, o presbítero Samir está fazendo 40 anos hoje, né? Em plena quarentena, quarentando, né, Samir? E dia 24, temos duas irmãs que completam mais um ano de vida. A nossa irmã Ana Rodrigues Ramos. Ana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus segure firme e forte em suas mãos. E Ana Júlia Alves Melo. Ana, estou com muita saudade de você, que Deus abençoe você e que você continue com seus olhos firmados em Deus. Deus abençoe muito a sua vida, tá? E dizer para os irmãos que os nossos cultos presenciais ainda continuam suspensos por tempo indeterminado. Enquanto isso, nós estamos aí promovendo às quartas-feiras uma live de louvor e aos domingos o culto de louvor e adoração. Bem, pensando no que falar nesta noite, como nós estamos trabalhando em uma série de sermões, tenho pensado muito em tudo isso que tem acontecido atualmente, toda essa questão da pandemia, Covid-19, do isolamento social. Então a gente tem pensado muito nisso. Só que durante a semana eu pensei não somente em tudo o que está acontecendo aqui e agora, mas eu tenho pensado muito lá na eternidade. E eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: céu ou inferno? Qual é o seu destino? Então, aí em sua casa, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Céu ou inferno? Qual é o seu destino? Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também
morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Viver pensando somente no presente tem sido a prática de muitas pessoas. Hoje as pessoas estão pensando no que vai acontecer depois da pandemia Covid-19. É a questão da economia do país, quantas pessoas serão acometidas deste mal, quantas pessoas irão morrer por causa dessa pandemia. E as pessoas geralmente só pensam o que está acontecendo no aqui e no agora. E pensar no futuro pode ser para alguns incômodo, irreal ou desnecessário, pois somente o aqui e agora deve ser vivido intensamente. Jesus fala nesta parábola, nesta história, sobre o rico e o pobre, que morreram e tiveram destinos diferentes. Apenas 2 destinos estão reservados para as pessoas após a morte. Ou é o céu, ou é o inferno. E você já pensou em qual desses lugares estará após a morte? Será que você tem pensado nisto? Onde você passará a eternidade? Lembrando que os dias que vivemos aqui são como nada perto da eternidade. E nesta parábola existem 2 personagens principais. O primeiro personagem é um homem rico, e muito rico, que vivia no luxo, banqueteando-se e vestindo-se de púrpura e linho fino. Tal homem rico era insensível às necessidades dos pobres. Ele não se preocupava com os pobres. Não havia amor pelo próximo. O segundo personagem é Lázaro. O nome Lázaro significa Deus é ajudador. Lázaro era um mendigo coberto de chagas e úlceras, atacado por uma doença de pele, vivia pedindo esmolas na rua, e principalmente em frente ao portão da entrada do palácio do rico. E ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Segundo a história, ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o céu e o rico foi para o inferno. Agora, a condição financeira não poderia, não existia mais entre os dois.
O que existia agora era um grande abismo que não permitia a comunicação entre eles. Antes era a condição financeira, mas agora é um grande abismo que não permite a comunicação entre eles. Mas eu quero trabalhar aqui nesta noite também sobre o conceito de céu e inferno. Quando ouvimos a palavra céu e inferno, pensamos em lugares descritos na Bíblia. São lugares que existem, são reais. Não são lugares imaginários, como muitos pregam, como muitos pensam. Céu. Na primeira menção da palavra sobre céu na Bíblia, de céu na Bíblia, foi registrada a existência de mais de um céu. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra original em hebraico usada no livro de Gênesis indica claramente que há mais de um céu. Há mais de um céu. Que são o céu inferior, intermediário e o superior. Os céus foram criados ao mesmo tempo. O céu inferior. O céu inferior é o Aurônos, né? O Aurônos é o firmamento ou a abóbada celeste. O Aurônos é o céu azul, atmosféricos, que vemos sobre a terra, né? Onde estão as nuvens, os relâmpagos, os trovões, as tempestades, onde voam os pássaros, os aviões. Salmo 19, verso 1 a verso 3, Mateus capítulo 6, verso 26, 2 de Pedro capítulo 3, verso 7, e Marcos 13, verso 31, falam a respeito desse tipo de céu. O segundo é o intermediário, que é o Mesorâneos. É o céu interestelar, onde estão os meteoros, os meteoritos, os astros, as estrelas, as galáxias, onde circulam os foguetes, os satélites artificiais e outros artefatos lançados da Terra. É o espaço sideral. Salmo 8, verso 3, e Obadias capítulo 1, verso 4, falam deste céu. Temos também um terceiro tipo de céu. É o superior, que é o esporâneos. Esse céu é chamado de céu dos céus. É o lugar onde Deus habita, onde os anjos, os arcanjos e os serafins circulam. Citado por Paulo como sendo o terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. E temos outras citações, Neemias capítulo 9, verso 6, Mateus capítulo 18, verso 15, João capítulo 3, verso 12, Efésios capítulo 1, verso 3, Hebreus capítulo 12, verso 22. 3 tipos de céus: o inferior, intermediário e superior. E quanto ao inferno? O inferno não teve sua criação para receber os seres humanos, não. Mateus capítulo 25, verso 41, nos diz o seguinte: dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então o inferno não foi criado para receber os seres humanos. Tá? A palavra inferno é a tradução das seguintes palavras na Bíblia: Seol, Hades e Tártaro. Mas por causa do pecado, as pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno. E quando nós trabalhamos essas palavras, a palavra Seol é a palavra hebraica usada ali no Antigo Testamento, que expressa o local da alma da pessoa que segue o seu curso em tormento eterno. Nesse local está a ira de Deus em sua totalidade. Deuteronômio capítulo 32, verso 22. Um lugar que está abaixo dos céus, Provérbios capítulo 15,
verso 24. Também temos uma outra palavra, que é Hades, palavra grega usada no Novo Testamento, com o mesmo significado de Seol, lugar onde as almas daqueles que não se arrependeram e não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, passarão a eternidade. Lucas capítulo 16, verso 23. E uma última palavra, Tártaro, palavra grega usada apenas uma única vez no Novo Testamento, no texto de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que descreve um local de confinamento de anjos caídos, de demônios. Palavra usada também na mitologia pagã grega para definir onde os deuses eram punidos. Mas eu quero registrar uma nota. No céu e no inferno estarão e já estão as almas e não os corpos das pessoas. O que vai acontecer? Vai acontecer que no dia do juízo de Deus, as almas se unirão novamente aos corpos para seguirem o seu destino. Os salvos ressuscitarão e passarão a viver a eternidade no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 21, e do versículo 1 ao versículo 5. E aqueles que não forem salvos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, verso 20, capítulo 20, verso 14 e 15, e capítulo 21, verso 8. Então todos ressuscitarão no último dia. As almas que estiverem no céu se unirão aos seus corpos. As almas que estiverem no inferno se unirão aos seus corpos. Todos ressuscitarão. Os salvos ressuscitarão com seus corpos transformados, incorruptíveis, preparados para passar a eternidade com Deus. E aqueles que estavam no inferno ressuscitarão para passar a eternidade longe de Deus. O inferno nada mais é do que a ausência da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. No inferno, as pessoas que ali forem habitar no lago de fogo serão apenas alvos do juízo de Deus, da justiça de Deus. Já no céu não. Já no céu as pessoas viverão a plenitude do amor, da misericórdia, da graça do Senhor. Assim, através dessa parábola, Jesus ensina algumas lições importantes para nós, que eu penso que são necessárias para os dias de hoje. A primeira lição é a seguinte: a realidade da vida e suas diferenças. Está evidente na parábola a realidade da vida, pois Jesus fala de um rico e de um pobre. Ele retrata ali o contraste econômico e social existente na sociedade. É o que se conhece hoje por desigualdade social. Apesar de viverem debaixo do mesmo céu, possuírem a mesma proteção do mesmo Deus e usufruir da mesma terra, as diferenças entre as pessoas, diversas classes sociais, são grandes e têm provocado exclusões, humilhações e sofrimentos. A parábola fala do rico que fazia mau uso dos seus bens materiais. O rico, em sua situação privilegiada, possuía o que podia enriquecer a sua vida, fazê-la feliz e útil aos seus semelhantes não era importante para ele.
Ele queria satisfazer a sua própria vida. Ele nunca pensou nos mais necessitados. Existem pessoas na igreja que são ricas e têm sido bênçãos nas mãos de Deus. Pessoas que colaboram com o desenvolvimento do reino de Deus, que amenizam os sofrimentos dos necessitados. Eu sei que existem pessoas assim. Pessoas que têm muitas posses, pessoas que talvez não precisam mais depender do trabalho, mas que são bênçãos na igreja e ajudam o outro. São bênçãos na igreja, contribuindo com a comunidade, para que a comunidade não feche as portas. Pessoas ricas que sustentam os missionários que estão lá na linha de frente. Pessoas ricas agora que estão abençoando a igreja, ajudando aqueles que estão passando por necessidades por causa da pandemia. Mas também existem pessoas ricas e dentro da igreja que são avarentas, que só pensam em si mesmas, que só pensam em lucrar e por isso estão apavoradas com toda essa situação econômica. A riqueza é algo perigoso. E Jesus adverte sobre a riqueza em Mateus capítulo 19, verso 23. E Paulo também reforça lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. À luz da parábola contada por Jesus, nós vemos algumas diferenças entre os dois homens, entre esses dois personagens. E elas são evidenciadas da seguinte forma: a alimentação. Enquanto o rico estava sempre nos banquetes, praticando a glutonaria, o pobre passava fome. Talvez o rico deve ter morrido de indigestão, tanto comer, e o pobre de fome. Esse é o triste retrato da realidade desse mundo, em que milhões de pessoas morrem de fome, enquanto outros esbanjam. Vestuário. O rico vestia-se luxuosamente, enquanto o pobre vivia maltrapilho. Essa diferença é real ainda hoje, pois tem muitas pessoas que não possuem o necessário para cobrirem a sua nudez. Alguns chegam a morrer de frio, enquanto outros podem ter muitas roupas, roupas que talvez nunca irão usar, que foram compradas, e esbanjam quanto ao vestiário. Eu não estou dizendo que você não deva se vestir bem, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você deve olhar para aquele mais necessitado. Eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana. Nós tivemos agora, no início do ano, aquele desastre, aquela catástrofe das chuvas, os morros desabaram, e nós levantamos aqui uma campanha, juntamente com as 3 igrejas aqui de Guarujá, a Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho, a Igreja Presbiteriana da Enseada, e aqui a nossa Igreja Presbiteriana do Centro, aqui de Guarujá, para arrecadarmos roupas, mantimentos. E eu louvo a Deus que as igrejas aqui da região ajudaram, doaram, trouxeram roupas para vestir aqueles que não tinham nada para cobrir a nudez. Isto é igreja. Isso é igreja. E o interessante é que tudo aquilo que nós selecionamos aqui eram coisas boas, roupas boas. Louvado seja o nome do Senhor. A saúde. O rico possuía recursos para cuidar da sua saúde, mas o pobre estava coberto de chagas. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Essa desigualdade maltrata milhões de pessoas que padecem nas filas
ou nos corredores dos hospitais públicos, à espera de um tratamento para suas enfermidades. Aquele que tem convênio médico ou plano de saúde, tem os melhores médicos, os melhores atendimentos, mas aqueles que dependem do SUS, esses padecem. Mas é interessante que, em meio a toda essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, Deus nivelou as pessoas. Hoje, não é o seu convênio médico, não é o seu plano de saúde que vai tratar o Covid-19 se você contrair esse vírus. Todos são iguais. Acho isso muito interessante. Então, não adianta você ter o plano de saúde, não adianta você ter dinheiro, o tratamento vai ser igual para todos. A segunda lição, a realidade da morte e sua igualdade. Na narrativa, Cristo informa claramente que os dois homens morreram. O verso 22. Neste ponto da existência, as desigualdades cessam. Na morte, todos se tornam iguais. Morre o branco, morre o negro, morre o velho, morre a criança, morre aquele que é culto, morre o inculto, morre o pobre, morre o rico. Todos são iguais diante da morte. Eclesiastes capítulo 2, verso 15 e verso 16. E a realidade da morte é inevitável. Apesar dos destinos diferentes, o fato é que os dois personagens da história contada por Jesus morreram. Lá no início da criação, Deus declarou a Adão e Eva que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Gênesis capítulo 2, verso 17. Adão e Eva desobedeceram e caíram. E Romanos capítulo 5, verso 12, diz que a morte se tornou uma realidade para todas as pessoas. E existem 3 tipos de morte. 3. O primeiro tipo é a morte física. O que é a morte física? A morte física é a separação da parte espiritual do ser humano, alma ou espírito, do seu corpo natural. É o fim da vida física e da relação do homem com este mundo. É a morte biológica. Essa é a morte física. Separação da alma do corpo. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. É a separação entre o homem e Deus. Separação esta que pode ser temporária. Se você confessar a Cristo no decorrer de sua vida, essa morte espiritual cessará. É a situação do homem diante de Deus. Isso devido ao pecado. Romanos capítulo 5, verso 12, vai nos falar sobre isso. Quando o homem pecou, ele perdeu automaticamente a comunhão plena que possuía com o seu Criador. Portanto, a pessoa passou a morrer, tanto física como espiritualmente. E nós temos o terceiro tipo de morte, a morte eterna. A morte eterna é a separação definitiva de Deus. É o castigo eterno pelo homem ter pecado e não ter confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Apocalipse capítulo 21, verso 8. A morte física, ela tem solução. Todos ressuscitarão um dia. A morte espiritual também tem solução. Se você confessar Jesus, você vai viver uma vida nova em Cristo. Mas a morte eterna não tem solução.
se você morrer sem Cristo, passará a eternidade longe de Deus. Se você acha que a pandemia Covid-19 é algo ruim, você nem queira imaginar o que é o inferno, o que é passar a eternidade longe de Jesus. Para enfrentar a morte física com tranquilidade, serenidade e firmeza, é necessário você estar unido a Cristo. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem esta verdade. Por isso, ele enfrentou a morte física com naturalidade, chegando a declarar o seguinte, Filipenses capítulo 1, do verso 21 ao 23. Ele vai dizer: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo vivia este grande dilema. Ele sabia que o morrer para ele era lucro, pois ele estaria, a partir de sua morte, vivendo a eternidade com Cristo. E ele encarava a morte com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Aqueles que conhecem um pouco da minha vida e sabem tudo aquilo que eu passei em 2012, quando estive lá entre a vida e a morte, onde os médicos me desenganaram e disseram: olha, esse não tem mais jeito. E desde daquele episódio, onde Deus permitiu que eu ficasse mais um tempo aqui com vocês, eu encaro a morte com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque eu sabia, se naquela época, e assim como hoje, se eu fechar os meus olhos aqui, eu irei abri-los na eternidade com Deus. Pense nisso. Onde você passará a eternidade? A terceira lição é a realidade da salvação e sua possibilidade. Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 11, o seguinte: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O aparecimento da graça de Deus, que Paulo está falando aqui, é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. E por que Jesus veio ao mundo? Para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, e nos trazer salvação. Jesus morreu para que o projeto de Deus fosse concluído como estava previsto. O amor sacrificial de Jesus foi revelado à humanidade essa que não merecia. O amor de Deus por você e por mim é incondicional, está acima de qualquer compreensão humana. Romanos capítulo 5, verso 6 ao verso 8. O amor de Deus é sacrificial. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, nos diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. John Stott, quando comenta Hebreus capítulo 9, verso 22, ele diz o seguinte: sem a morte sacrificial de Cristo por nós, a salvação teria sido impossível. Se você vai passar a eternidade com Deus, se você morre hoje e automaticamente está no céu, é por causa de Cristo. É porque Cristo morreu por você. Não é por causa dos seus méritos. Não, porque Cristo morreu por você.
A mensagem do Evangelho é simples e eficiente para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Você tem que crer em Jesus. Pessoas estão crendo em tudo nos dias de hoje. Da cura do coronavírus. Pessoas estão crendo em pessoas, em líderes que estão aí trabalhando em prol da sociedade. Pessoas creem em várias coisas. Mas você não deve olhar para tais pessoas, você não deve olhar para uma possível cura, você deve olhar para Cristo. É Ele quem tem a solução. E a solução maior que Ele pode dar a você é a salvação. É você ter a oportunidade de passar a eternidade com Deus. Você precisa valorizar o sacrifício de Cristo. Você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E lembrar todos os dias que Ele se entregou por você. Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue precioso para lhe dar salvação. Na cruz, o preço do seu resgate foi pago. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. O cristão autêntico, ele crê nas palavras de Cristo. Quando Cristo disse lá em João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo está falando da eternidade. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a verdade mais bela que podemos ouvir nos dias de hoje. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. A quarta e última lição é a realidade do juízo e suas impossibilidades. Conforme apresentado na parábola, após o juízo final, o destino de cada um estará selado, e nada poderá ser revertido. Vejamos então. Primeiro, será impossível passar de um lado para outro. Então, se você morrer sem Cristo, será impossível você passar para o outro lado, para o céu. Se você morrer com Cristo, também será impossível você passar para o outro lado, que é o inferno. É importante observar que essa história ela é ilustrativa e não uma descrição geográfica do céu e do inferno. Segundo a história, o rico podia saber como Lázaro estava passando, mas não havia possibilidade de atravessar aquele abismo e chegar ao outro lado. É em vida que você tem que optar pela eternidade com Cristo. Então essa parábola nos ensina isso. Não é que tem comunicação entre o céu e o inferno, não. Não haverá comunicação. Jesus cita essa história e fala desta maneira para que você entenda que a oportunidade que você tem é aqui agora. Enquanto aqui estamos há tempo, mas depois da morte não tem mais tempo. Não existe o purgatório, não existe uma segunda chance, não. Hebreus capítulo 9, verso 27, fala sobre isso. Segundo, é impossível alterar os desígnios de Deus. O abismo posto entre um e outro é evidência de que os desígnios de Deus não podem ser alterados. Após a morte, como eu falei, não haverá mais oportunidade para a conversão, não haverá mais a segunda chance, só restará
o juízo e a sentença reservada para cada um. Quanto ao inferno, no sofrimento, o rico invocou ao pai Abraão, mas não adiantava mais. A situação era irreversível. E terceiro, é impossível retornar após a morte. Se você morrer hoje, você não irá retornar para esse mundo. Toda essa questão que trata da reencarnação, tudo isto é mentira. Isto não existe. É uma fábula. Não é verdadeiro. É ordenado o homem morrer uma única vez. E depois disto, está reservado o seu destino, céu ou inferno. E é uma verdade que tem que ser dita. Talvez muitos não concordem com isto, mas é verdade que eu vejo na Bíblia. Eu não tenho medo, nem fico constrangido em tratar dessa verdade. Não. É a Bíblia que nos diz isto. É impossível retornar após a morte. Naquele terrível sofrimento, o rico se lembrou de seus irmãos. E ele pediu: Abraão, pai Abraão, eu suplico, envia Lázaro para avisar aos meus irmãos. E Abraão disse: olha, é impossível, ninguém pode retornar para a vida terrena. Não, a súplica do rico não foi atendida, porque era impossível o retorno. Então fique atento, a oportunidade é agora. Quem sabe aí na sua casa você nunca teve contato com a verdade bíblica, e você está ouvindo esta pregação. Quem sabe você está com o seu coração angustiado, apertado, com medo da morte, pensando em qual momento o Covid-19 vai bater na minha porta. Quem sabe você está perturbado, preocupado. Agora é o momento de você se voltar para Deus, para Jesus. A oportunidade é agora. Porque se você morrer sem Cristo, sem Deus, você passará a eternidade. Estará reservado para você o sofrimento, o terror e o juízo de Deus, a justiça de Deus, em toda a sua plenitude. Para você refletir e praticar. Diante das desigualdades da vida, da igualdade da morte, da possibilidade de salvação e do aspecto irreversível do juízo final, qual é a responsabilidade da igreja e a sua responsabilidade? Reflita sobre isto. E pratique. Viva em gratidão a Deus, valorizando a vida. A vida é uma dádiva de Deus. Encare a morte física como uma realidade. Não negue a morte física, ela é real. Um dia todos morreremos. Mas como foi cantado, aqueles que são salvos, face a face, estarão com Deus, verão a Deus face a face. Terceiro, fale da salvação e seja um instrumento de Deus. Use as redes sociais para falar de Jesus. Eu tenho percebido que nas redes sociais as pessoas estão brigando por causa disso ou daquilo. Pare com isto. Use as redes sociais para falar de Cristo. Quantas pessoas estão precisando ouvir do Evangelho? Quantas pessoas estão lá temerosas com aquilo que vai acontecer, desesperadas? E você, cristão, tem as palavras de vida, está negligenciando, está perdendo tempo com discussões tolas que não levarão a lugar nenhum. É porque eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Entenda que você é de Cristo. E sendo de Cristo, você tem que pregar o Evangelho de Cristo. Não perca tempo.
Fale de Jesus. Quarto, cuide de sua alma enquanto há tempo. Se relacione com Deus, busque mais a Deus, ore mais a Deus, leia mais a Bíblia. Aproveita este momento de isolamento social para estar aos pés de Jesus, como foi cantado. O melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Então, cuide da sua alma, esteja nutrindo a sua alma com tudo aquilo que provém de Deus, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame sobre você da sua graça, do seu amor e da sua paz. Ainda com parte do nosso culto, nós vamos estar orando por aquelas pessoas que pediram, né, nas salas, nos pequenos grupos virtuais, né, pedidos de oração. Nós vamos estar orando. E também agradecendo a Deus, né? Lembrando que a família no altar dessa semana que passou foi a família da Juliana, né? Então, a igreja orou pela vida da Juliana, pela vida dos seus pais, né? O João e a Márcia, e pela vida da sua irmã Mariana. Então, foi a família no altar da semana que passou. E a família no altar dessa semana é a família da Leonor. A Leonor, o Gabriel. Vamos lembrar aqui das suas irmãs, a Lina, a Adélia, os seus sobrinhos, toda a família da Leonor. Nós vamos estar orando durante toda essa semana. E aí, com os pedidos de oração. No pequeno grupo virtual do Diego lá, a Thelma pede para que Deus dê forças a ela, diante das fraquezas do dia a dia. A Leonor pede pelo tratamento oncológico. Então, a Leonor é família no altar dessa semana, e ela está tratando de um câncer, então vamos orar por ela, e ela agradece por estar bem. Que Deus abençoe sua vida, Leonor. Que você continue assim, sempre dando graças a Deus por tudo. O Alex pede pelo Sena, amigo dele que trabalha como carreteiro em Portugal, né? Então vamos orar pelo Sena, amigo do Alex. É o Alex, o nosso diácono que está aqui de plantão, aqui cuidando aqui da área exterior da igreja nesse momento. A Rose pede pela saúde e por uma causa, né? Deve ser causa na justiça, algo desse tipo. A Cíntia pede pelo governo do nosso país, pelos colaboradores e pelos empregadores, né? Então a Cíntia pede aí que Deus esteja dando sabedoria para a liderança do nosso país, por todos os colaboradores, pelos empresários, né? Também os trabalhadores, todos de uma forma geral, tá? A família Leite Rocha pede pelo novo ministro da Saúde aí, para que ele seja competente e trabalhe aí com muito amor, dedicado apenas para cumprir o seu papel, né? Pelo qual foi chamado, né? A Damares pede pela salvação da sua família. A Silvia Rodrigues pede por todos os enfermos, todas as famílias e desempregados. A nossa irmã Iraci pede pelos seus filhos, Eduardo e Edna. A Dora pede pela Juliana, vizinha dela aqui em Guarujá. É a Dora lá de São Paulo. A Dora lá de São Paulo. Então ela pede pela sua vizinha Juliana, que mora aqui em Guarujá. E a Karen pela venda do carro da irmã dela. Tá? Então são os pedidos de oração. A gratidão, Leonor agradece a Deus pelo filho Gabriel, Iraci pelo cuidado de Deus, a Cimei por mais um ano de vida da Jane, deve ter feito, vai fazer aniversário, dia 23, a Jane fará aniversário, é a filha do Davi da Cimei, e a Jane está aqui, junto com seus pais aqui, cuidando dos seus pais aqui, nesse momento aí de isolamento social, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Curve a sua cabeça onde você está, na sua casa. Nós vamos buscar Deus nesse momento.
Senhor, o melhor lugar no mundo é estar aos seus pés. E nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Obrigado pela família no altar dessa semana que passou, a família da Juliana. Eu louvo a Deus pela vida da Juliana, que o Senhor continue abençoando a vida dos seus pais, da sua irmã. Peço pela família no altar dessa semana que inicia, Leonor, seu filho, e todos os seus parentes. Que o Senhor esteja curando a Rose de toda enfermidade. Nos lembramos da nossa irmã Alice, que tem Alzheimer, do nosso irmão Wallace, que tem Alzheimer. Que o Senhor também esteja curando-os em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a família da Damares, que o Senhor esteja curando os enfermos de todas as famílias, dando emprego aos desempregados, como foi pedido pela Silva Rodrigues. Pedimos, ó Deus, pela vida do Eduardo e a Edna, os filhos da nossa irmã Iraci, pela Juliana, amiga da Dora, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, pela venda do carro da Karen, ó, da irmã da Karen, ó Deus, pela liderança do nosso país, do nosso estado e do nosso município, que o Senhor esteja em nome de Jesus, dando sabedoria e inteligência, ó Deus, para cada um dos governantes, e que eles cheguem a um consenso em nome de Jesus, que eles cheguem a um acordo, para que saibamos, ó Deus, lidar com tudo isso que está acontecendo em nossa nação, em nosso planeta. E eu quero também agradecer, ó Deus, por todos aqueles que têm um motivo especial de gratidão, especialmente pelo presbítero Sami, que hoje completa mais um ano de vida, que o Senhor esteja com ele, e com os demais aniversariantes da semana. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue derramando sobre nossas vidas do Teu amor, da Tua graça, da Tua paz. E precisamos do Senhor, ó Deus, nos ajude em tempos de crise, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional de Deus, o nosso eterno Pai, e os conselhos, a unção, o poder do Espírito Santo, estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Em breve estaremos aqui e estarei dizendo, dê um abraço forte ao seu irmão e diga, o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma boa noite. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma a minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Diz que eu